Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damasceno. E eu sou o Henrique Ferraz. Eu sou o Inácio Herzog. Eu sou o Alisson Debon. E hoje estamos aqui reunidos para que exatamente, Henrique? Para gravar mais um episódio de clãs, mas desta vez dos ditos anarquistas, dos ditos ralé, dos ditos cabeça quente. É a tua mãe. Tô sendo frenzy aqui. Dos ditos alto clã, né? Que agora são baixo clã. Agora não são nada, são ralé, não tem massa divisão. Pois então. Bom, mas vamos começar então, Rafael. Bora lá. Cadê os nossos comentários? Não tem nada? Pois então, hoje nós não temos comentários. Bah, tô chateado, né? Não temos comentários, não temos leitura de e-mail. A galera tá fraca. O mais legal é ver o Henrique se embaralhando na hora de ler os comentários. Que não tem comentário. Temos algum recado pra dar? Agora no início. Então tá, vamos lá então. Como de praxe, o nosso podcast, ele dá em primeira parte sobre a história do clã, né? E depois dá uma segunda parte falando sobre regras em geral, falando sobre linhagens, disciplinas, qualidades e defeitos. Isso aí, então aqui nós temos dois representantes do Clã Bruhá, né? Que são dois convidados que vieram gravar conosco. O Alisson Debon e o Inácio, sendo que cada um é de uma visão diferente. Exato. Uma visão diferente. Mas vamos começar pelo Inácio, então. Como é que começou o clã? Da onde surgiu o clã? Seu senhor? O Bruhá, ele começou diretamente vindo das gerações dos antigos guardianos, né? Aí fica complicado porque ninguém sabe qual é o nome verdadeiro do Bruhá original. Alguns chamam de Ilia, outros chamam de Troile, o verdadeiro. Outros chamam de só Bruhá, então fica complicada essa definição. Pois é, né? Tem uma dúvida. E não se sabe nem se era homem ou se era mulher. Então, o clã começou com... Só sabe-se que o Bruhá original, ele era um Bruhá... Ele não tinha paixão nenhuma, ele não tinha emoções, ele não demonstrava emoções. E aí, ele diabolizou o senhor Troy, que esse sim tinha essa capacidade de frenesi, de paixão, de querer mudar a coisa, quer fazer mudança. E isso fazia com que ambos criassem a estrutura base do Bruhá. Enquanto que o Bruhá tinha uma visão analítica e totalmente sem paixão nenhuma sobre o que estava acontecendo, Troy é que acabava levando a clã, os seus primórdios, a buscar alguma coisa. Mas, Inácio, eu te pergunto, qual teria nos registros do jogo, nos registros da lore do vampiro, a origem dessa pessoa que diabolizou do possível Troy? Teria ele é nascido na primeira cidade, segunda cidade, ou ele já é proveniente dos anos 1000? Isso aí seria da segunda cidade, se não me engano, tá nos livros. O Troy é cria do Bruhá, né? Sim. Mas quer dar sequência, Alisson? Não, uma coisa interessante também é que o Troll também não sabe de gênero, assim como o Bruhá, porque ele não sabe nem quem foi o primeiro. A maioria das fontes diz que tinha o Bruhá e o Troll, beleza, mas tem alguns que dizem que o próprio Troll era o antigo dele. Sim. E a história é muito confusa. Sim, é muito ambígua, assim, não sim, tem cada edição fala uma coisa e mesmo algumas têm a mesma, assim, não tem a certeza, como tudo. Exato. O jogo ele te dá essa dúvida, né, cara? O jogo tu não tem a certeza, foi isso. Não tem aquela certeza absoluta. A teoria mais válida é de que tinha o antigo Bruhá e Troy era a cria dele e diabolizou ele. Eles dizem que não, vamos dizer assim, que talvez Troy seja uma mudança de personalidade do Bruhá. No início ele era meio lá frio, sem emoção nenhuma, e depois quando ele começou a mudar o interior dele pra começar a sentir emoções, ele adotou esse nome. Então,
Porque, e não sabem o sexo exato porque os anciões que registraram alguma coisa sobre isso, a maioria, quase que unânime, diz que ele era homem, né? E aí alguns registros que encontraram depois se referenciava ao seu senhor como ela. Por exemplo, E aí eles começaram a achar que talvez Troll fosse mulher. por exemplo. Mas o aceita que ele é homem, né? A gente geralmente aceita que ele é homem, mas, por exemplo, o Bruhá original houve uma tentativa de destruir dos seus filhos, né? De tentar destruir os seus antivianos, e aí os malkavianos estavam tentando destruir Malkav. E isso nos common books. E aí se referia como ela não deixa. E essa ela era a Diluviana Bruhá que estava protegendo Malkav. Sim. É uma dessas coisas que fica muito ambíguo, porque tu tem algumas histórias de dos outros common books que acabam influenciando no clã, e aí tu tem que ler todas elas pra dizer, puta merda, quem é que tá falando a verdade aqui? É que na real, né, meu velho? A história de um personagem ou a história de um clã, ele não te dá definido num único livro. A história do clã Bruhá vai ser contado no livro Clã Book Bruhá. Não, tu vai ter vários pequenos pedaços em outros livros, em outros clã books ou até mesmo em outros suplementos. Camarilla, Sabá, entre outros, assim, por exemplo. Exato. Isso aí é pequenos exemplos, no caso. No V20, o Lore of Bloodlines e também tem o Lore of Clans, eles são os que têm melhor, acho que tem mais conjunto de informação sobre o clã. Porque o Lore of Bloodlines fala do Steel Bruhá, toda essa história, e o Lore of Clans fala muito dos Bruhá, fala também. Você pega essa história, tipo, ele dá meio que uma última visão sobre o assunto, antes de repetição, que é nova. Mas, vamos começar pela segunda cidade, ou primeira cidade, como vocês bem entendem. Beleza, segunda cidade ali, eles contam uma historinha que o Brujah, na real, ele era meio... Vamos dizer assim, ele era um cara que de vez em quando ele acordava e acabava fazendo alguma atrocidade. Não sabe se eram da personalidade dele ou o que levava ele a fazer, ou se ele tinha múltiplas personalidades. Então eles contam uma historinha ali que ele foi tomar um vinho, que ele tava com sede, foi pedir um vinho, e ele acaba matando o mercador porque ele começa a vamos dizer assim... perguntar demais. Ele começa a perturbar demais o mercador, porque ele se apresenta como Malkav, e aí o mercador diz assim, mas eu acho que eu te conheço, tu é o Bruhá? Ele diz, não, sou Malkav. Vai lá pegar o vinho que eu tô te mandando. E aí quando o cara volta com o vinho, ele acaba dizendo que na verdade ele é Arikel, que era o irmão de Malkav. E aí o mercador fica meio sem entender, acaba não acreditando na palavra dele, porque ele tem quase certeza absoluta que ele era o Bruhá, e aí o Bruhá, assim, por motivo nenhum, vai lá e mata o cara. Bebe todo o sangue dele e mata o cara. E ao mesmo tempo tem logo em seguida a parábola do Bruhá das Vintens, que aí mostra o Bruhá pagando o salário de um magistrado a um escultor. Que é aí, dizendo uma moeda pela verdade, pela justiça, uma moeda pela decência e uma moeda pela virtude. Isso mostrando uma face mais misericordiosa do Bruhá. Só que tu não sabe se ele está sendo totalmente desapaixonado ali, porque ele só está sendo lógico, que ele precisa que as pessoas ele precisa manter as pessoas contentes para manter o domínio e manter a estabilidade, que é o status quo, que é o grande problema dos Bruhá. Por quê? A rebeldia Bruhá, geralmente, é contra o que está estável, é contra a estabilidade, é contra a sociedade. Essa é a rebeldia de querer, tanto da parte filosófica, quanto na parte porradeira. Tu quer mudar. Tu quer mudar as coisas que estão estabelecidas. Se tu acha injusto alguma coisa, tu vai querer mudar isso. Então, os Bruhá, eles tendem a acabar com isso. Tentar acabar com o status quo. E aí, tentar fazer uma revolução, uma mudança para ver se algo melhora. O problema é que a constante revolução leva aos constantes problemas dentro do clã. E aí isso gera os constantes problemas dentro do clã. Porque tu acaba revolucionando, eu quero pegar e existiam Bruhás que eram pró-democracia e Bruhás que eram pró-fascismo. E também Bruhás comunistas. Então, tu vê que o clã em si, dentro de si, ele agarra apaixonadamente sobre um determinado assunto social ou intelectual, alguma filosofia, e luta com rapidez e potência com isso. Então... Pois então, né? A coisa terminou um pouquinho rápido. Rapidez e potência. O clã Bruhá, ele tá sempre à procura de uma causa, né? Quando eles acham uma causa que vale a pena ser
lutar por aquilo, eles abraçam aquilo ali, engata a primeira, a segunda, a terceira e vão. É um clã, eu digo que é um clã apaixonado, né, cara? Eu queria dizer, o clã Bruhá, ele reflete, todo mundo fala, o toreador é mais próximo à humanidade. Eu discordo, o Bruhá é muito mais próximo à humanidade. Você pode ver que o clã Bruhá, ao longo da história, ele sempre reflete o que a humanidade precisava. Quando, na época antiga, quando o pessoal tinha estabelecido uma coisa, como era o mundo, os filósofos, os Bruhá, eles chegavam e falavam, não pode ser diferente, pode ser... Eles eram aquele cara que era visto como um cara estranho, que tá querendo mudar o que todo mundo acreditava. E nas noites atuais são, tipo... são os punks, são a ralé e tal, que estão querendo ir contra o sistema, mas é porque o clã sempre foi isso, ele emula o que a humanidade é. Mas, Alisson, eu vou te perguntar, o que é mais polvo do que a ralé? O que é mais polvo do que os punk, do que o povo do submundo? O que é o povo? Não é isso? Depende. Cada um, por exemplo, assim como ele falou, tem Bruhás que defendem exatamente isso. Os punks agarram essa causa do anarquismo, agarram a causa do socialismo. Existem Bruhás que pegam e defendem o status quo com os dentes, porque quando eles foram revolucionários, eles se revolucionaram e as coisas mudaram pro nível que eles queriam. Sim, justo. E aí eles querem manter isso. E aí os novos Bruhá querem mudar isso. Então, começa o problema do clã. O clã tem um conflito de gerações. Normalmente os Bruhás das mesmas gerações, eles têm o mesmo foco. Sim, aquele mesmo linha de pensamento. Exatamente, os Bruhás antigos eles têm aquela linha de pensamento. Então, tipo, eles lutaram pra mudar. Quando conseguiram mudar, eles estabeleceram aquilo. Então os novos chegam com outra visão. Eles são mais jovens, né? Eles foram criados de jeito diferente. Então eles têm aquela visão, eles querem, não, os velhos estão errados, são a gente que tá certo. Então a gente vai lutar pra mudar. Claro, só que com o passar do tempo, como a própria sociedade foi evoluindo, o clã também foi evoluindo, tipo, os mais jovens vieram com outras táticas e outros modos de lidar com as coisas. Ô, Rafael, tu percebeu que os Bruhá têm um problema? Qual deles? É o seguinte, porque a gente tava falando sobre começando a falar sobre a história do clã, sobre a segunda cidade, mas não, vamos ter que afirmar que somos anarquistas, temos que defender a nossa paixão. Não, a gente vai começar falando pelo V5 e por último de foda. Não, e a gente desvirtuou a história da segunda cidade. Pois é, A gente desvirtuou totalmente. Voltando pra segunda cidade. Mas o que eles estão falando tá certo. Não tô dizendo que não seja certo, mas eles têm que afirmar que não, nós somos. É que assim, como eles são mais... Como eles são de épocas mais recentes, eles não lembram da época dos reis filósofos. Eles já estão mais no chuta-bunda, tá ligado? Esfregar a cara dos outros no asfalto. Isso. Não, cara, o nosso ódio por Cartago, ele vem através do sangue. Boa. Então vamos falar um pouquinho de Troll, tá? Troll era aquela cria, vamos dizer assim, quarta geração do Bruhá, que possivelmente o nome dele é Ilais, que ele aparece lá no Senado de Ren. Então, parece que era uma das primeiras crias que ficou descontente, vamos dizer assim, com o sistema de como estava sendo direcionado o clã. Então, ele era conhecido pelo pavio curto que ele tem, né? Ele tinha um pavio muito curto, ele era muito boladão. Então, isso foi que parece que acabou sendo herdado pelas gerações futuras. E é nesse momento que se cria a confusão de que quando Caim amaldiçoou todos os terceira geração, se nesse momento Bruhá já tinha ido pro saco que era Troll. Porque é difícil ver, vamos dizer assim... vamos dizer assim, tem duas variantes de Bruhá, os Tru e os Bruhá. Então, por que a maldição mais comum, aquilo que mais acompanha o clã é o pavio curto do Troll e não a falta de sentimento do Ilais? Por causa ele tava falando do Troll e lá. Sim, o Troll ele não só diabolizou o Bruhá, como também é dito que ele caçou os outros irmãos dele da mesma geração, tipo, e que eles tiveram que se esconder, por isso que tipo, eles não deram continuidade cada um na sua linhagem. O Troll, como depois de diabolizar o Bruhá, ele começou a ver as crias dele, também caçar as crias dos outros, então tipo, meio que aquele que virou o clã Bruhá, só. Pois é, né? E aí tipo, todas as teorias acabam parece que se juntando e ao mesmo tempo se separando aqui. Então, se o Bruhá teve uma crise de identidade, acabou assumindo a identidade de Troll, ele foi amaldiçoado, e o clã herdou o pavio curto, beleza? É aceitável? Sim. Ou já era só o Troll e o Bruhá não existia mais? Não.
Não dá pra saber quem é que sofreu a maldição naquele momento. Ou entende? ainda, como era uma maldição recente, pode ter sido... Recente não, tu tá louco? Sim, não, pra aquela época... Ah, sim. Naquela época, sim. Na segunda cidade, sim. Exatamente. Pra aquela época, quando a maldição aconteceu, logo depois pode ter acontecido essa situação. E aí, como uma maldição recente, ela reagiu de uma forma diferente. Falando de maldição... Ninguém sabe do poder de Caim, nem a gente. Falando de mal... Até porque a maldição do Stubruhar, no caso, entre aspas, ela é o desligamento das emoções. Então, também pode ter se de repente os Bruhar, que é maldições por Caim, tiveram essa maldição de perder totalmente os sentimentos alheios à humanidade, alheios ao... Tu quer ver uma ideia interessante em torno de maldições? Pelo que o Mundo das Trevas constrói, uma maldição ela só consegue ser aplicada pra um clã inteiro se alguém daquele clã aceita essa maldição. Uma teoria. É uma teoria muito forte. É por isso que, por exemplo, vamos dizer, os Assamitas... Sim, mas vamos deixar bem claro, tá? Para que é uma teoria para que uma outra pessoa, um ouvinte, não achar que... Não, isso é oficial. É o que o lore, que agora é uma palavra que tá na fama, te traz quando tu acaba interagindo observando várias maldições lançadas para clãs dentro do Mundo das Trevas, te traz como quase que o denominador comum. Sim. Por exemplo, os Assamitas lá, eles foram capturados por Baales, tem lá o Assamita fodão, que esqueci o nome dele. Ashur. Hã? Ashur? Não, um outro lá, que é um cara que ajudou a fundar a Mão Negra, esqueci o nome dele. Então, quando os Baali capturam aquele cara, ele meio que aceita essa maldição que os Baali lançam nele, e é a partir dele que essa maldição da sede do clã por Vitae se espalha. Dizem teorias que os Tremers, quando foram fazer a coisa com os Assamitas, foi do mesmo jeito. Eles capturaram alguns Assamitas e convenceram os Assamitas a aceitar aquela maldição, porque seria benéfico pra eles, pra Camarilla na época não destruir, eles aceitaram. Por isso que eles acabaram sofrendo a maldição de cada vez que tomam Vitae, eles começam a torrar. O nome do Assamita que o Rafael citou é Aizen. É esse mesmo, Aizen. Então, baseado nesta construção de ideias de maldições, pode ser que na época que Caim lançou a maldição sobre o Bruhar lá, aquela galera, tanto os Tru quanto os Bruhar comum aceitaram. Então por isso que se espalhou conforme foi de senhor para senhor, entende? As duas variantes acabaram aceitando. É que eu penso assim, um motivo muito bom pra alguém aceitar uma teoria, óbvio. Um motivo muito bom pra qualquer antilã ter aceitado a maldição do clã é ter medo do Caim. Quem prefere ser amaldiçoado, sofrer com a maldição ou ser destruído por Caim? É que eles respeitavam e tinham tanto medo que pode ver nenhum disse assim, não, ó, dedo do meio pra ti. Vai tu e a tua maldição pro saco. Qual é que é? Aí o Caim ia lá e matava, mas... Ou tu pega e acaba fazendo, pode ter acontecido outra situação. Tipo, não aceita essa maldição, então eu te amaldiçoo de outra forma. Também? E aí, alguma tu vai ter que aceitar. Então isso pode também ser dessa origem a dualidade das maldições Bruhar. E isso pode ter sido a maldição nos Bruhar, né? Que como é um clã rebelde, uma das coisas, ele não aceita essa maldição. Daí, olha, tu vai aceitar essa? Agora eu aceito, chefe. Um detalhe muito importante também é que provavelmente Troy tinha um amante Baali, né? Essa é uma das coisas que não necessariamente o Troll, pode ter sido um segundo Troll, porque muitos dizem que era alguém que tinha o mesmo nome de Troll, que aí foi pra Cartago e aí teve toda aquela... E que não era Bruhar. Era um Bruhar com o nome Troll, só que não era o Troll verdadeiro. Ok. Podendo se passar por Troll. Vamos voltar pra gravação? Vamos voltar pra... Isso já tava valendo, na real. Já tava valendo? Então, vamos dar então. E aí caiu a segunda cidade. Pela segunda cidade, os Bruhar começaram a se espalhar pela Grécia e começaram a beber exatamente dos gregos e da filosofia. E daí que nasce aquele ideal do filósofo, ele querendo as novas experiências, principalmente das cidades-estado. Aí os Ventru apareceram com Esparta, chutaram o traseiro de todo mundo, os Bruhar não gostaram, e a gente tem que achar um lugar, e acabaram perdendo o seu espaço, tanto em Atenas quanto na Grécia. Então eles começaram, a gente tem que achar outro lugar para nós, e vamos criar Cartago, vamos procurar um lugar nosso. E aí fundaram Cartago em conjunto com os fenícios da época. Sim, eles não pensaram, vamos fundar Cartago porque eles nem sabiam o nome. Eles acharam Cartago, olha, Cartago. Exatamente, agora, aqui é Cartago. E aí... Mas eles estavam sem rumo, né?
Depois caiu a segunda cidade ali, aí os Tru foram pra um lado, que eram crias de, vamos dizer, quartas gerações do crias do Bruxa original foi pra um lado. A galera do Troll foi pro outro, que era mais numerosa, então ficou como sendo a base do clã lá, né? Tipo, um fugiu pra um lado, o outro... Ah, eles morreram tudo, vamos embora. É, tipo isso. E aí encontraram essa cidade, né, Cartago. E ali em Cartago foi o que eles estabeleceram como lar deles mesmo, né? Tipo, os Brujá, eles botaram ali como os Cartago. Uma pergunta aqui pros Brujás de plantão aqui. O que vocês podem nos passar de Cartago? Da Cartago real? Alguma curiosidade que vocês tenham que possam nos passar? Não, nessa época? Dessa época da fundação, Cartago Real, ela era uma cidade extremamente focada no comércio. Como uma cidade fenícia, ela tinha uma origem totalmente focada nisso. Ela comercializava com todo o Mediterrâneo e tinha uma das maiores frotas marítimas. Tanto é que quando Roma começou a crescer, o grande problema para enfrentar Cartago era o mar. Até a Segunda Guerra Púnica, Cartago dominava o mar Mediterrâneo. Sim, e foi quando teve a aliança dos Ventru, dos Malcavianos com os La Sombra, que dominavam o mar. Foi assim que eles conseguiram vencer os Brujá de Cartago. Sim, e também a gente falou disso no podcast do La Sombra. Também na Batalha de Economus, que que aconteceu na Primeira Guerra Púnica, em que o pai, não lembro se é Asdrúbal Barca, que é o pai de Aníbal Barca, que ele estava vencendo em terra, só que a força romana conseguiu vencer pelo mar, através de novas invenções com os triremes, que eles criaram quase que uma ponte de abordagem e os triremes, e isso possibilitou. É que eles têm um forte investimento, né? Se não me engano, o imperador da época, ele investiu pesadão. Sim. E criou uma nova política que seria a do nosso mar. O Senado, exatamente. Que era um sargento, não... um general, acho que é. Que aí ele convenceu a galera a investir mais na frota marinha deles, e eles inventaram a política lá do nosso mar, que eles começaram a patrulhar e acabar com a pirataria do mar Mediterrâneo. Sim. Isso a gente fala no podcast de relação. Mas vamos continuar sobre o início de Cartago, ou de Cartago. O Cartago foi estabelecido dessa forma, pelos fenícios através do comércio. E aí, com a política romana que foi citada agora, isso gerou atritos. Roma e Cartago estavam numa guerra fria entre as duas potências. E ambas as cidades eram dominadas por conselhos, por senados. Não existia um rei, não existia um imperador. E por isso que foi uma coisa totalmente inovadora na época. Não era um rei ditando, não, nós vamos lutar contra aquele povo. Não, foram dois senados, dois grupos diferentes iniciando as guerras. E começaram as guerras por causa da Sicília. A ilha da Sicília estava dentro da esfera de influência de Cartago. Sim. Só que uma cidade-estado dentro da Sicília foi conquistada por piratas, e os piratas eles traíram Cartago em favor de Roma para conseguir vantagens e menores impostos. E aí começou a mudança. Então, da visão vampírica, como é que estava Cartago e como é que ela se desenvolveu? O problema de Cartago, como eles se desenvolveram foi tipo, como eles tinham o poderio do comércio, do marítimo, eles desenvolveram uma coisa que os fenícios desenvolveram a cor púrpura. Uhum. Usavam conchas como uma tintura, e era uma coisa tipo uma especiaria muito. Então eles tinham recursos. O problema é que eles começaram a ter traidores infiltrados dentro da cidade. E mais aquela história dos infernalistas. Tu diz traidores dentro da cidade, o próprio clã? Não, pessoas que... Porque o cara aceitava qualquer um. Não tinha aquela coisa assim, tipo, não é Bruxa. Não, eles tinham aquela coisa de ser a cidade, tipo, era um paraíso. Eles consideravam a terceira cidade vampírica. Porque aí que entra a parte da história vampírica. Que Cartago é tão lembrada pelos Bruxa porque era um dos poucos locais lendários. Seria uma utopia Bruxa, no caso. Seria a utopia vampírica. Não é nem Bruxa, em que humanos e vampiros coexistiam sem um sabendo a existência do outro, sem nenhum tipo de problema com relação a isso. Era a utopia de não havia a necessidade de se esconder. Sim, é aquela coisa. Os vampiros, tipo, através do seu poder, do seu sangue,
ajudava os humanos, tinha uma influência, tipo, ajudava os humanos, mantinham eles bem, e os humanos, tipo, como eles alimentavam os vampiros, né, com o seu próprio sangue, e nessa troca, né, tipo, tinha aquela coisa, era todo mundo ganhava, ninguém parasitava o outro. Mas uma aí troca. chegamos no ponto, né? Essa utopia, ela funcionava para os Bruhás, mas dito em outros clãs que dentro de Cartago, ele era como se fosse um grande berço Bali, porque existia várias rituais demoníacos, infernalistas. Ele não era um berço, ele foi um berço Bali. Isso é propaganda dos Ventru pra acabar com nossa imagem. Não é isso. Tanto é que todo mundo pega e lembra de Baal, né? Baal era um deus fenício cultuado em toda a região, e era o deus principal de Cartago. A região, eles seguiam essa religião. Então, aí, de Baal para Bali é só um i de diferença. Não, compreendo, concordo que na nomenclatura é bem plausível. Tá, mas e a vivência? É que tá, os outros clãs, eles dizem que eles olhavam Cartago, e dizia, cara, isso aqui é uma luxúria que eu não posso aguentar, que eu não consigo vivenciar. Será que tu tá me compreendendo? A cidade em si, ela atraiu vampiros de todos os clãs. Sim. Todos os vampiros. Uma utopia, né? Uma utopia, que era a utopia Bruhá, né? A ideia dos Bruhá era coexistir pacificamente com os humanos, e alguns vampiros foram lá pra ver se realmente isso era possível. Chegando lá, mas que vergonha, né? Chegando lá, eles observaram, realmente funcionou no início, assim, realmente, porque tinha dentro de Cartago uma ordem Bruhá que era dos Prometanos. E esses caras, eles eram, vamos dizer assim, vampiros de humanidade extremamente alta, que se preocupavam com a segurança dos humanos. Eles realmente eram uma ordem que eles eram totalmente feita para ajudar os humanos, que eram os Prometanos. Então, seguindo essa linha de pensamento, no início foi muito boa, mas só que como nessa época toda a influência infernalista Bali, ela chegava de mansinho, ia se infiltrando, ia convertendo mais gente pro lado deles, e depois que estourava o terror geral, a cidade também sofreu isso, porque nessa época ainda o clã, ele era de certa forma, entre aspas, forte, ele ainda conseguia influenciar a comunidade vampírica imortal e de outras raças até de forma muito forte, eles tinham ainda muita influência demoníaca pra espalhar. Infelizmente, né, os Bruhá, ao aceitarem outros clãs, trouxeram a Jihad pra dentro de Cartago. Foi aí que... Pois é, né? Ali em Cartago teve vampiros famosos que passaram por ali, né? O Al-Ashrat, se não me engano, passou por ali também. Ele fez um refúgio lá por um tempo. Tinha o Dominique, que era um Bruhá, que, se não me engano, por um tempo ele tava ali, e depois ele começou a ajudar o Aníbal a fazer a tática lá de revolução dele, né? E tinha o Menelaus também, que tava por ali, que foi pedir ajuda pros Nosferatu quando começou o cerco a fechar e a guerra começou a querer estourar em Cartago. Dizem que a Malkaviana Trifose, uma Matusalém, teve visões e que foi, se não me engano, ela que alertou, não se sabe se isso foi uma plank ou se era real, que alertou os outros clãs que provavelmente Cartago era uma cidade de devassidão e depravação dos Bali. Então foi ela que foi até Roma, lá até a Grécia, chegou pros Ventru e pros historiadores lá daquela região e botou a boca no trombone. Disse assim, seguinte, a cidade lá tá virando um abatedouro, estão fazendo sacrifício de criança, estão fazendo um monte de coisa lá, e é bom vocês darem uma espiada. Pra não perder o gancho, eu faço uma pergunta pra vocês, Bruhás. Digamos, tá, por uma hipótese, que Cartago conseguisse sobreviver por mais alguns longos anos, tá? E continuasse recebendo de braços abertos outros tipos de vampiro, qualquer tipo de vampiro. Como é que vocês veem o controle populacional de vampiros na cidade? Já que vampiros coexistiam com humanos e vocês teriam que manter um controle das suas alimentações. Assim como vampiros queriam ir pra cidade, humanos também queriam ir pra Cartago. Mas uma hora tem um limite. A cidade expandia, eles tinham recursos para construir mais, para abrigar mais, fazer mais plantações para os humanos ter alimentos, esse tipo de coisa. Então a cidade crescer. Elas cresceram seria a expansão. Aqui tá. Aí, com a expansão da cidade de Cartago, tu poderia replicar o sistema em outras cidades, porque Cartago estava crescendo. Principalmente na Península Ibérica. Então, Cartago poderia dominar outras cidades, criar outras cidades-estado e começar a replicar o que foi feito em outras cidades. No caso. Exatamente.
para não ter exatamente esse problema. Porque é uma forma de conseguir consertar e tentar expandir esse modelo de braços abertos. Só que a gente sabe que, mesmo que Cartago tivesse vencido as guerras púnicas, ela ruiria internamente, por causa do grande problema que tinha. Como foi dito, existia muita devassidão em Cartago e muito ouro era gasto com isso. Só que não era gasto para pagar os soldados que defendiam Cartago. Sim. Então, por isso a maior parte dos soldados de Cartago eram mercenários, que eram distraídos em puteiro, Em festas, em orgias. Não, e convenhamos, né? A própria história diz que todo grande império um dia rui, um dia cai. O que a gente não pode esquecer é que também tinha presença samita lá, né? E tinha os samitas que também lembravam da época dos deveres deles como juízes. Então provavelmente era essa galera que tava ajudando a controlar ali a população. O abuso vampírico em cima da população mortal. Provavelmente quem tava ajudando a controlar isso eram esses samitas. Sim, e aí chega no fim de Cartago, que só foi possível que foi possível também por causa de vários Brujah que traíram Cartago. Que como o problema do próprio clã muitas vezes dos Brujah é o clã em si. É a nova geração. E a geração que estabeleceu o Cartago criou a geração que quis destruir Cartago. Exatamente. É assim que o clã funciona. Assim como agora atualmente tem a geração anarquista que quer derrubar a Camarilhas, digamos que eles consigam, a próxima geração vai ser que vai querer restabelecer a Camarilha, porque é assim que o clã funciona. Meu Deus, são malcavianos disfarçados. Com certeza. Não, aí a gente foi experiência de malcaviano, é diferente. Pois é. Então teve o ápice, né? Cartago caiu com, vamos dizer assim, o dito comumente sabido, que era por causa que tinha influência infernalista lá dentro. Então o historiador e os Ventru, mais os malcavianos e os La Sombra. Sim, com o Domínio do Mar. Sim, toda essa galera. Só começaram a virar a guerra contra Cartago quando eles tiveram o apoio da Sombra pelo mar. Sim, e aí toda essa galera se uniu, atacou Cartago e acabou derrubando a cidade. Só relembrando, foi nesse ápice que tinham as samitas desse lado, estavam apoiando a defesa da cidade, não sei se estavam corrompidos pelo infernalismo, e tinham as samitas que estavam do outro lado, prontos para atacar a cidade. Enquanto esses assamitas se pegaram no pau entre eles, foi quando o Hakim ficou sabendo lá na montanha que os assamitas estavam envolvidos na jihad, e aí foi quando ele xingou todo mundo, matou a galera lá e foi pro torpor dele. Ou seja, Cartago fez um Matusalém e dormiu. O Antiluviano tirou um cochilo. O Antiluviano não curtiu. Pra te ver como foi foda. Foi tenso. E então ficou os Brujah sem casa, né? Que é ali que era a casa deles, né? Acabou o clã se espalhando, ficando sem um lar. E começaram a, vamos dizer assim, se reestruturar ali na Idade das Trevas. É dito que eles se aproximaram muito, talvez pela herança filósofa que eles tinham, né? No tempo que eles eram reis e eram filósofos, de se aproximar de monastérios, porque naquela época os monastérios tinham o poder da escrita. Eram eles que eram instruídos. Sim, o poder da escrita ele era mais dominado pelas religiões, né? Pela igreja. Sim, mas só que isso era tradicional. O problema foi que os monastérios os Brujah foram os que criaram a adesão de monastério. Segundo o próprio plano, vamos dizer assim, como sempre puxando a sardinha pro meu lado, os dois Brujahs pegaram e criaram essa visão de monastério copista, principalmente na Irlanda, que foram os principais bastiões de reserva de literatura na Europa ocidental. Sim. Então, e aí foi graças a essa influência que a Irlanda se tornou, de uma hora para outra, um bastião de conhecimento, de armazenamento de cultura, só que pouca gente teria acesso. Pelo menos salvaguardar o conhecimento antigo. Pois é, né? Eles começaram essa de querer registrar o que estava acontecendo, e os Brujahs dizem que por causa essa vontade de querer registrar é que se sabe muito da história desse período, né? Tanto da história, mais da história mortal, né? Porque eles começaram a arquivar
esses registros em monastérios e em outros lugares. Então, foram 2 Brujás que começaram isso ali, né? Foi a Clara de Cork, se não me engano, e o Fergal. E agora vem um detalhezinho, Fergal. Vamos guardar esse nome por enquanto. O Fergal e a Clara. Então, a Clara viu que isso, junto com o Fergal, que era um método eficiente, então eles começaram a trazer mais pessoas para a proximidade deles, começaram a aumentar os monastérios e botar esse pessoal para transcrever esses livros. Botaram para trabalhar esse pessoal, ó. Quem aí reescrevendo esses livros, pra gente poder espalhar esses registros de histórias por outros lugares. E aí, se eu não me engano, o Fergal foi o cara que se ofereceu para viajar e procurar por esses registros em outros locais. E aí vem a pergunta, Fergal, existe um baile que se chama Nergal também, né? Sim, uma relação com certeza. Será que não era esse baile que... Porque existem 6 ou 7 tomos, vamos dizer assim, maiores do infernalismo, que é onde reúne todos os nomes de demônios e reúne toda uma bagagem extremamente pesada sobre o infernalismo. Só que esse cara não se infiltrou e disse assim, não, eu vou procurar conhecimento aqui. Não, vai lá, Bruhá, entre aspas, lá. Nós estamos te apoiando, vai lá procurar por isso e vai saber se ele não estava procurando por tomos infernalistas. É uma possibilidade. E aí isso ele guardava e dava a literatura pra Clara, enquanto guardava o infernalismo pra ele e pro resto do clã. Porque Fergal pra Nergal ficou muito... Isso é uma teoria, tá? Ficou muito próximo. Mas, na real, o que eu observando isso, vendo isso, minha opinião, seria muito juvenil, tá? Tu querer mudar a sua identidade apenas mudando uma letra do seu nome. Tá, mas quantas pessoas ainda existem daquela época pra lembrar desse nome? Não, justo, mas eu digo na época. E às vezes poderia ter sido o mesmo nome e algum erro de tradução. Pode ser porque também. A escrita era diferente. Justo, também tem alfabetos. Tinha alfabetos de uma cultura e alfabetos de outra. Erro de interpretação. Pode ter sido do mesmo cara. Isso não tem como dizer o que foi ou quem foi. Pois é, porque só pra dar uma ideia, dali de Carthage, da segunda cidade até a Idade das Trevas, já tá no século XI, né? Isso aí é antes de Cristo. Como sempre, os Bruhados tentam construir uma coisa boa e alguém tentando derrubar a gente. Para, cara, para! Para de show que tu não é a Xuxa, cara. Para de show Isso aí eu concordo. Se não aparece ninguém pra derrubar a gente derruba nós mesmos. Porque a gente consegue fazer isso. Sim, eu concordo contigo. Eu prefiro ser derrubado por alguém de fora e botar meu ódio contra eles do que ser derrubado por alguém de dentro e não poder odiar pro cara do meu clã. Quem não diz que não pode? É a coisa que o mais ancião faz, é odiar outro ancião. Mesmo que seja do seu próprio clã. E aí a gente não cresce, cara, é por isso. Por isso, então... Aí é que tá. Só tem que matar os outros anciões e aí fica... O certo é quem sobrevive, né? Exatamente. Sobre isso mais rápido. Meu Deus, esses Bruhá tão demais. A história comprova que o certo é esses Bruhá tão demais. Mas, cara, tem certeza que é podcast sobre o Bruhá e não Malkaviano, cara? É Bruhá. Tá. É Bruhá. Cara, qual é o teu estereótipo sobre os Malkavianos pra te ficar dizendo isso assim? Vai defender os Malkavianos, né? Sim, cara, eles são uma minoria. A gente defende quem tá apanhando, é isso aí. Porque só a gente pode bater. Vamos dar sequência, cara. Vamos dar sequência pra não se perder aí. Então chegamos na Alta Idade Média. Os Bruhá são como aquela mãe que só ela pode bater no filho, ninguém pode. Tá. Na Alta Idade Média, o que aconteceu? Os Bruhá estavam totalmente espalhados e eles não tinham muitos bastiões, não tinham cidades, então eles começaram a se concentrar em algumas regiões da Valáquia, locais tradicionais do Sinise. Sim. Então eles ficavam na Hungria, na Valáquia e tentavam, como eles eram de fora, tentavam criar um local para eles lá. Foram um dos poucos locais que eles conseguiram um número suficiente para fazer alguma diferença na história. Até chegar a primeira Revolução Anarquista. Pois é, né? Os Bruhá ali, enquanto eles estavam nos Cárpatos ali, nas regiões espalhadas da Transilvânia, não sei se vocês estão viajando, mas quando chegou, teve um choque de culturas, né? Quando chegou essa... Da Rede Globo? Também. Quando chegou esses outros povos, assim, junto com os Bruhá, inclusive os Bruhá, eles tinham uma cultura e conforme eles foram tratando e tentando moldar a política do lugar, se eu não me engano, os habitantes dali mesmo que passaram a ser tratados como vamos dizer assim, qual é a palavra que eu tô procurando? Como bosta. Exatamente.
Eu ia usar uma outra palavra, mas sério, começaram a ser tratados como nada. A gente não gosta de rodeio aqui, falácias, ambúrgueres. Certo, aqui a gente fala a verdade. Desculpa, é que o meu clã segue o decoro. Não posso estar usando esse tipo de palavra de baixo calão. Tu tá numa roda de Bruhá. Se tu não usar baixo calão, é falta de decoro. Desafio. Tá bom, vou usar o decoro. Vou usar o decoro do clã de vocês, então. Aqueles bandos de transilvanianos começaram a ser tratados como lixo naquela região. Então, o que aconteceu? Os Brujah começaram a ter presença também, porque não foram só eles que começaram a migrar de outras regiões por problemas de domínios e problemas de não estarem gostando do tratamento que estavam recebendo dos anciões deles. Ventrus também começaram a migrar, alguns historiadores começaram a migrar e alguns Nosferatus também. Então os Brujah, o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, eles começaram a conseguir alguns territórios para eles, alguns Ventrus também começaram a conseguir, alguns historiadores também começaram a conseguir, outros clãs começaram a pegar, Trêmeres começaram a pegar, Justo, né? usurpadores começaram a pegar. Não, Trêmeres. Mas continue. Nessa época era o usurpador. Então os usurpadores começaram a pegar esse tipo de coisa. Então o que aconteceu na cabeça dos Brujah? Pô, nós viemos lá, chegamos aqui, começamos a estabelecer, veio todos esses filhos da mãe de novo aqui pra perturbar a nossa paz. Eu disse alguns minutos atrás, tudo que o Brujah tenta construir de bom, vem outros querendo tomar o derrubar. E foi aí que eles começaram então a fomentar a revolta, né? Começaram a se juntar, alguns ideais começaram a bater com outros ideais, porque os Brujah em si eles não são muito preocupados em estabelecer domínio, eles nunca foram preocupados em ir para uma região, como a maioria dos vampiros faziam, dizer, aqui é minha terra, aqui é meu território, eu vou ficar aqui quietinho e vocês têm que me respeitar. Porque o que eles tinham mais perto disso, que eles realmente gostavam e amavam, era a carta que caiu, né? Então eles ficaram meio quase como nômades nessa época. Então, levando em conta esse choque de cultura, mais esse estresse que eles estavam tendo com outros clãs na região, que começou ali a borbulhar lentamente as raízes da revolta anarquista, né? Na revolta dos autarcas, dos jovens que ficaram loucão. Mas nem todos os Brujahs tinham esse comportamento, nem todos usavam esse, vamos dizer assim, modus operandi. Nem todos os Brujahs aderiram a esse movimento. Como de costume, os mais novos vinham com esse tipo de ideia rebeliosa contra as ideias mais velhas. Nem tanto. Tinham Brujahs o principal líder Brujah, ele era de Cartago. Ele era um Brujah velho de Cartago, ele pegou e ficou assim porque ele queria vingança com relação a Cartago. Ele queria ter controle. Convenhamos. Assim como outros vampiros têm, como todo mundo tem aquela ideia de, não, a gente sabe que alguns líderes, eles têm, primeiro vem o ideal dele, e ele usa o ideal para manipular a massa, para fazer aquilo que ele quer. Mas, Inácio, convenhamos, me diz um Brujah que saiu de Cartago, tá, que era de Cartago, e que não tem um remorso, não tem aquele dorzinho no coração. Não precisa, todo clã tem. Todos os Brujahs que eram daquela época. Não precisa ser daquela época, todo clã, até hoje. No caso, uma coisa importante nesse link, os Brujah de Cartago, eles ensinaram às suas crias que nunca viram Cartago, que Cartago era o paraíso e que os outros clãs destruíram aquele paraíso. Então, e esses, por sua vez, ensinaram suas crias que Cartago era o paraíso. Toda vez que uma cria de Brujah, por que ele Ventrue tá tentando me manipular, tentando me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero? Porque eles sempre fizeram isso, eles destruíram Cartago, então a gente tem que odiar eles. E tu odeias Ventrue? Eu odeio os Ventrue. Eles querem me dar carona pra mim aqui. Eu odeio tanto. Ah, tá. Se não me engano foi o Dominique, né? O Dominique que saiu com esse estandarte de levar a galera junto lá de Cartago. Era o Brujah Dominique. Eu não sei se foi o Dominique ou se era outro Brujah, mas acho que foi o Dominique. Que ele tinha um probleminha, ele não conseguia se controlar assim quando ele acabava indo por, vamos dizer assim, selecionava um objetivo, ele não conseguia ter um controle muito bom. Então, inicialmente ele trabalhou para alguns Smiths que mandavam dizer pra ele, cara, vai lá e cobra os dízimos pra mim daquela vila lá que eles não estão me pagando, eu quero que tu só vá lá, bota só fogo em 2, 3 casas, tá? Só pra eles verem o terror e volta, pra vocês vão pagar. E ele chegava lá e massacrava todo mundo. Não tinha meio termo. Ele chegava lá, massacrava toda a vila e voltava feliz e sorridente, dizendo, mandei teu recado. Aí quando o Voivode lá, o Smith responsável lá, viu o que aconteceu com a vila dele, não tinha ninguém. Cara, eu mandei só tu sinalizar e disse, foi mal.
Tá bom, vai lá fazer no outro lugar então. Ele ia lá, matava todo mundo. Chegou uma hora que os Smiths eles se irritaram e acabaram destruindo ele. Por causa desse comportamento meio louco dele. Não é o Dominic, né? Não, o Dominic ainda existe nos estudos atuais. Ou é o que dizem. Pois é, eu não lembro qual é o nome desse cara, mano. Que ele veio junto de carta. É que por mais que a gente tenha essa falácia de não, os outros clãs não gostam da gente, isso a gente não... Quem sabota a gente é a nossa própria maldição dessa coisa da fúria, do ódio, da dificuldade de controlar. Sim, justo. Bom, enquanto o Inácio tá ali tentando achar o nome do Bruhá, que eu esqueci o nome, vamos falar de alguns outros que tem... Alguns outros Bruhás de fama que trouxeram alguns louros, né? Durante a história. Então, ali nós temos o Ibn al-Said, que foi um Bruhá ali no passado da história, que provavelmente eles acreditam que ele ajudou a escrever um poema, né? O El Cantar de Mil Cid, que era lá na época que a Valência, aquela cidade, ainda estava sob domínio moro, né? Não só estava sob influência lá dos árabes. O Robin Hood, que... O verdadeiro, que seria o Robin Leland. Esse Robin... É o Robin da história, realmente? Isso, eles acreditam que é. Esse Robin Leland, ele tá lá em Los Angeles. Ele tá lá no Los Angeles by Night, ele tem lá como personagem. Tá lá como NPC. E aí todo mundo que pergunta pra ele se ele é o mesmo Robin Hood da época da época medieval lá, diz que ele não fala nada, ele só ri. Ele não desmente nem a... Ele não desmente nem confirma, ele só dá uma risada assim e vai pra outro lugar, tá ligado? E aí fica no ar se ele é ou não é mesmo Robin Hood. Pode ser. É um ar de mistério. É, ele deixa o ar de mistério. Eu acredito que é. Aquele cara que tá lá no terreno, né? Que está o Robin Hood. Eu tava lendo um tempo atrás, cara. E... O Robin Hood. Como dá-se muito a subentender, eu acredito que seja também, cara. Eu acho que é. Eu acho que essa que se ele confirmasse perderia a graça, então por Sim, isso. Exatamente. Então ele só não fala nada, o pessoal fica com aquela pulga atrás da orelha. É, e como aquilo lá, dependendo da época, aqueles territórios lá estão um caldeirão, né? Talvez se soubessem que ele foi um herói que já lutava contra o sistema, vamos dizer assim, desde a época medieval, talvez quisessem eleger ele como um líder pra fazer isso, ou coisa do gênero. Pela experiência que teria, né? E talvez ele não quer isso, ele só quer ficar na dele. Então, ele olha... Eu já vejo por um outro lado, Rafael. Se soubessem que ele é um cara que já lutava desde essa época, então ele ainda está vivo, ainda está ativo, diriam que ele é um cara muito ativo, velho e de sangue poderoso. E daí eu pergunto pra vocês, o quanto que ele não traria de pessoas caçadores... Diabrelistas. Tá me entendendo? Eu já vejo por esse é outro ponto. Sim, ele teria no mínimo uns 800 anos. Não, o Bruhá não pensa assim, cara. Se ele ia querer liderar os outros Bruhá contra alguma coisa. Não, o pior não é ele querer liderar. O pior é fazer que nem fizeram com o Kate. Não, o McNeil. Pegaram pra símbolo. Não, tu vai liderar. Mas eu não... Tá, tudo bem. Mas se tu parar pra ver o que aconteceu com o predecessor dele, foi a mesma coisa, que é o Nines Rodrigues. Tipo, sobrou pro Nines Rodrigues, tu vai liderar agora o movimento. Não, mas eu não quero, mas tu vai liderar. Tá bom. Tá bom, tá, já que não tem tudo, né, meu? Vambora. Tá bom. O Jack sorridente olhou pra ele, não, vai ser tu mesmo. Tá bom. Tá bom. Vou pegar essa... Também a gente chegou na parte que eu mais gosto da história dos Bruhá. Os Estados Livres Anarquistas. Calma, estamos chegando lá. Então nós temos mais um Bruhá aí famosinho aí. Temos mais um Bruhá famosinho, que ele acho que é indiano, que é o Bakin Rapsa. Que ele ajudou lá. É que tinha numas balas, eles são muçulmanos, né? Então nas balas, os britânicos mandaram esses caras abrirem as balas com os dentes lá. Tirar os cartuchos das balas com os dentes. Só que tinha óleo de porco passado nessas balas. Então, como eles não comem porco, né? Ele se negou a fazer isso, os britânicos queriam obrigar eles a fazer isso, ele ajudou os caras ali a dar um pau nos britânicos, então ele ficou conhecido como se fosse um herói. E depois chegamos lá no... aí nos outros Bruhá. Daí tu chega... Outros Bruhás famosos. Que fama em Bruhá é a que não fala. O que eu mais me interessei foi a história da Eritéria, que foi acho que foi ela nubiana, foi levada para Cartago antes das Guerras Púnicas, e aí ela viu toda aquela depravação que estava tendo em Cartago, e ela se enojou daquilo, e aí ela acabou se revoltando contra isso, e ao invés de lutar, ela simplesmente foi embora, e foi pro deserto,
atravessou o Saara e estava lá, junto com os... esqueci o nome agora. São os vampiros do continente africano. Que é uma linhagem diferente, que é uma linhagem diferente. Sim. Não é... Eu acredito que eles não são de Caim como assim como os Kojin, que não são. Eles acreditam que eles têm outras origens lá. São os vampiros do reino de Abaddon. E também temos aqui, né, o Focart, sei lá qual é que é, e o escravo dele, Crispus Attucks, que ajudaram a combater os britânicos durante no caso ali, a Guerra Civil Americana. Esse é o mesmo Crispus Attucks, lá de Los Angeles. Estamos citando as personalidades Bruhai, não falaram do Telbel ainda. Não. Ele não tava nessa época. Pois é. Essa é algumas das grandes personalidades da história. Exato. Ele é uma personalidade recente. Que faz parte da história. História sendo antiga ou recente. História atual. Tudo bem. Ele ainda está ativo pra cacete. Tem vários comentários. Como disseram esses dias, eu suo por outros edifícios conforme o Telbel. Pois tem vários comentários. Também tem o Salvador Garcia ali, que foi um cara que ajudou a destruir vamos dizer assim, as cidades livres anarquistas lá, porque foi ele que dedou muito de como era a organização pros Kojin. Ele acabou entrando pro lado dos Kojin. O Salvador Garcia acabou sendo um baita de um traidor. Um trouxa, né? Trouxão, que nem o Henrique fala. Um baita de um trouxão. Bem trouxão mesmo. Trouxão. Não, desculpa, eu confundi. Eritéria ela pegou e traiu Cartago e entregou pros romanos. Sim, ela tinha um amante... Foi a Ibal que fez isso. Ela não tinha um amante, ela era protegida do Ventru, né? Ele acabou sendo protegido de um Ventru e a Ibalda que fez isso. Ela era africana, foi... Agora não é mais a... Agora é um passo mais próximo de Caim, eu entendi. Então estourou ali, né? A Revolução Anarquista foi fomentada na Transilvânia pelos Bruhas ali, por causa de todos os conflitos que teve, né? De eles estarem tentando achar um espaço para eles e sempre estarem sendo sabotados. Também não foi só esse um dos motivos, né? Envolve muita coisa política ali. Muita maquinação, muita coisa, então acabou fomentando ali aquele sentimento por aquilo que acreditam, né? Então as raízes foram ali. E então tem toda aquela história que a gente contou até no podcast da Camarilla. Começou as revoluções dos neófitos contra os mais velhos, muitos anciões foram destruídos, todo aquele problema até surgir a fundação da Camarilla. Então ali pelo século XIX, né? Que é a era de ouro dos Bruhá, como a gente conhece os Bruhá hoje. Começou a se formar a ralé contemporânea, né? Aí que se formou a ralé. Os heróis contemporâneos, respeito. Eu vou ser chamado de ralé. Tá bom, foi quando se criou o termo ralé. Que bota o dedo na cara do príncipe e não tá nem aí. Aí depois ela é destruída. Mas aí tem os seus irmãos, os seus amigos que ficam putos com o príncipe. E também são destruídos. Às vezes não, às vezes a gente consegue matar o príncipe. Mas geralmente a gente... É que infelizmente, quando o príncipe é toreador, não tem fortitude, a gente mata ele. Quando é Ventru, ele é um pouquinho mais resistente. Tá. Exatamente. Aí a gente pode ser destruído depois, dependendo se a gente acaba, ou a gente consegue fugir pros estados anarquistas. Como de costume, né, cara? Mas podemos falar sobre a revolta? Qual delas? A primeira? A primeira a gente já falou um pouco no podcast da Camarilla, né? Vamos falar... A gente já falou um pouco no podcast da Camarilla sobre a revolta anarquista, né? Porque foi isso que deu origem à fundação da seita. E que deu origem à fundação da seita e os Bruhá tiveram uma participação incrível, né? Que os Bruhá tiveram uma participação intensa nos dois lados. Tanto na criação da Camarilla, na revolta, quanto na criação da Camarilla, e compreenderam que nós precisamos de uma seita, nós precisamos de algo que mantenha uma certa ordem, embora nós queremos quebrar essa ordem. É que precisa ter ordem, mas de quebrar ela. Se tá tudo no caos, a gente não tem trabalho, então a gente fica sem o que fazer. Então, quando chega a Camarilla estabelece uma ordem, estabelece uma ordem, vamos causar o caos. Ocioso como é que é? Bruhá ocioso é... Oficina dos bailes. Bruhá ocioso, oficina dos bailes. Muito bom. Muito bom, cara. Bruhá ocioso, oficina dos bailes.
Boa, Cartago, estávamos ociosos. E o Moloch foi mais por trás. Bruhal, ocioso, oficinas Vale. Muito boa. Boa, gente. Pode botar aí, Bruhal, ocioso, oficinas Vale. Vai, depois de 2019. Isso aí. Pois é, vamos dizer assim, o clã tentou se espalhar ali pela Europa, né? Existiu alguns domínios Brujah, mas não sobreviveram por muito tempo. Mas a coisa que mais deu certo foi depois do período das grandes navegações. Embora os La Sombra tenham um maior domínio sobre o mar, muitos navegadores e muitos Brujah foram para o Novo Mundo. E se não tem território estabelecido com o príncipe e por aí vai, o que aconteceu? Olha, vou abraçar, né? Olha, segunda Cartago, vamos lá. Vamos tentar fundar Os não chegaram ainda. Exatamente. E aí, Brujah, os Estados Unidos pode não ter um maior número hoje, um maior número de membros, mas por causa de membros da Brujah em números com relação a todos os outros vampiros, mas ele tem com certeza o maior número de ralé, porque é nessa fase das grandes navegações, é nessa fase do iluminismo que se começou a criar ralé. Sim. Que vai terminar a se desenvolver no início do século XX. Por quê? O século XIX foi o século dos ismos, né? Começou com darwinismo, aí tem anarquismo, comunismo, socialismo, fascismo, e aí vai criando-se todos esses ismos e todos eles são revoltas com relação a alguma coisa. E os Brujah adoram pegar e abraçar a causa que eles consideram justa. E tu quer uma coisa que leva as pessoas a ter elevar mais o furor das pessoas do que causas políticas, só fica... Tá, Inácio, uma pergunta que eu te faço, tá? Uma pergunta política. Brujah, como vocês disseram, que adora abraçar uma causa, seja a causa que for. Não, depende do Brujah, esse é o problema. Que tá botando um Brujah com um aspecto geral. Exatamente. Tipo, os Brujah fazem, não, cada Brujah é assim como todo. Tá, beleza. Cada Brujah, como indivíduo, gosta de abraçar uma causa, ok? Então vai ter um conjunto de Brujahs que vão abraçar aquela causa política, seja o ismo que for. Sim, pode, Geralmente é assim, mas como sempre existe a exceção à regra. Claro. O que, no caso dos Brujah, muitas vezes acaba virando a regra. Porque existem muitos Brujah que preferem não se abraçar a causas com tanta veemência, mas tentar manter abraçado com outro tipo de situação, não causas políticas, mas outros tipos de causas. Por exemplo, quem apresenta o clã é um repórter que acabou virando um historiador. Ele tem a mania de querer escrever sobre tudo. Sim. Então, a paixão dele é a escrita. Outros Brujah na história tiveram essa mesma paixão. Eu faço essa pergunta devido ao quê? O clã tá em seu grupo de membros numerosos, um grupo numeroso de membros do clã Brujah, abraçaria causas hoje polêmicas na atualidade, na época, por exemplo, o fascismo de Mussolini, o nazismo, causas assim polêmicas de hoje em dia, mas que na época não era tão polêmico. O clã Brujah apoiou o fascismo, isso tem alguns toques que é dado em alguns livros, mas ele lutou contra o nazismo e ele apoiou muito fortemente o comunismo e o anarquismo desde a origem dessas filosofias, e foi o principal clã quando começou a Revolução. Sim, justo. Que se tu comparar o que aconteceu com os estados anarquistas e com a Revolução da Rússia, foi o período de maior domínio Brujah sobre alguma região da história recente, desde Cartago. Sim. Basicamente metade da Ásia era território muito Brujah, porque quando nasceu o comunismo, os marxistas... Sim, e aí caçaram, e os vampiros acabaram vendo suas influências sumirem da noite pro dia. Os vampiros mais velhos, que eram os que tinham mais domínio sobre a região, Ventrus, Tzimisce, principalmente, La Sombras, não interessa. Quem acabou dominando é quem estava fazendo a revolução. E o único clã que se preocupa em fazer revolução é o Brujah.
Só observando ali, normalmente os Bruhá sempre pegam a causa dos mais desfavorecidos. Sim. Pelo menos é o que eu acabo enxergando. Eles sempre estão naquele grupo menor. Foi o que nem o do Debon que falou. Que os Bruhás eles pegam a causa dos oprimidos. Exatamente. E aí vai lá e aconteceu isso. Só que na Revolução da Rússia foi uma coisa que foi muito interessante, que o clã Bruhá manteve um conselho, tentou dominar o Lenin, tentou dominar Stalin, tentou dominar Lenin e conseguir fazer o Trotsky assumir. Só um pouquinho, se a gente começar a ir devagar demais sobre isso, a gente vai entrar lá no final. Tem meio ainda. Tá, desculpa. Ele já tá entrando lá no Conselho Bruhá. Tá, desculpa. Tem coisa antes, sim. Tem o... Quando nós tava falando do Novo Mundo ali, o que aconteceu? Muitos Bruhás pegaram a onda da sombra. Entraram em navegações e vieram. Eles vieram muito também com o Sabá ali, né? Muitos Bruhás antitribo vieram para tentar se espalhar no Novo Mundo, né? Então, o que chamam de fronteira, na época da fronteira? Ali vamos dizer assim, na parte leste dos Estados Unidos, ela era bem mais desenvolvida. Ela era muito mais semelhante às cidades que tinham na Inglaterra, né? Tinham pavimentação, eram bem estruturadas, já tinham algumas máquinas a vapor funcionando, coisas do gênero. Então, foi quando ali na América começou aquele expansionismo de promessa de se tu for pro oeste, tu conseguir pegar um território lá no oeste e conseguir se estabelecer, aquelas terras vão ser tuas. E aí foi a época do Velho Oeste, né? Então eles davam algum incentivo, às vezes, financeiro para essas pessoas que iam viajar para longe fazerem esse tipo de atividade. Então tinham Bruhás que foram junto e dizem que até participaram de alguns grandes bandos do Velho Oeste, né? Sim. Não durante o dia ali, mas na parte da noite, né? Exatamente. Algumas gangues eram completamente compostas de uma linhagem Bruhá inteira. Também nessa época, a gente não pode esquecer do Velho Oeste, ao mesmo tempo estava acontecendo a Guerra Civil Americana. Isso. E também as lutas abolicionistas, que aí entra o Teobel. Aí entra... Agora o coraçãozinho de Debon chega a palpitar. Alguém chegou lá. É que, cara, O coraçãozinho morto começa a bater. Essa sangue, Blush of Life. O Teobel, ele exemplifica o que é o ideal do Clã Bruhá. Ele é o máximo, ele é o... Cara, é o meu ídolo. Cara, o Rafael, o homem tava dormindo aqui do meu lado, Rafael. O homem tava dormindo, tu falou do Teobel, ele disparou, ele pulou aqui, meu. Ricardo, quando fala o Teobel e o... Rafael, desculpa, Inácio. Desculpa. Quando ele fala o Teobel, eu lembro dele com essa escopeta no Nova York, matando Sabá à torta direito, e eu penso, esse é o cara que eu quero ser. Cara, sabe uma passagem que tem muito legal dele que eu gosto? É justamente a que tem no Vampiro 3ª edição. Que ele tá andando na rua e aí tem um moleque que tá sentado num carro lá e um outro cara e eles começam a tirar sarro e xingar ele. E ele vai lá tirar as caras com o moleque. Que aí ele pega e dá um soco com potência e afunda metade do braço na barriga do moleque. E aí o moleque começa a rezar ali enquanto ele começa a cantar. Tipo, o cara é muito... Tá tirando farinha comigo? Box. Depois que aconteceu todo esse bagulho do Velho Oeste, né? Que se firmou as cidades ali, então os Bruhás que estavam ali naquela região se viram cercados, né? Sim. Porque do lado do México ali, acho que a Tijuana, tinha o Sabá. Muito forte. Que se instalou muito forte ali. E pro lado leste tinha, de novo, os Ventrus. Eu acho que o cara que escreveu esse livro, ele bota bastante Ventru, Toreador ali incomodando, porque eu acho que ele é um Bruhá e ele não gosta desses clãs. Ele é um Bruhá. Ele não gosta ele esquece que existe todos os outros clãs da Camarilla que estavam com presença ali. É só os Bruhá e os Toreador. Quem é que destruiu Cartago, cara? Exatamente. Não foi o teu clã que destruiu Cartago? Não sozinho, mas foi. Foi ele, eu concordo contigo. Foi. Por isso a gente não tem problema contigo. Obrigado. Por isso também eu defendo a legitimação de Tremere como clã. Muito obrigado. Tremere é clã. Eles mataram o Salote, dizimaram uma linhagem que a minoria tá precisando de ajuda. Cara, vamos foco no clã Bruhá, aliada de vocês. Entrou foco no clã Porque os Bruhá. salubres levavam os seus guerreiros pra treinar com vocês. Vai ser, tipo, e vocês estão defendendo essa coisa. Vamos pegar todas as vezes que o Ferraz e o pessoal fala sobre os Tremere, vamos compilar e vamos fazer podcast Tremere. Aí o que acontece? Teve a Guerra Civil Americana, os Bruhá lutaram fortemente na parte abolicionista. Eles tiveram influência nisso, e principalmente na Night Railroad, né?
trilha noturna. Uhum. A ferrovia noturna que tirava os escravos do sul dos Estados Unidos. Isso foi antes, e aí que surgiu o Theo-Bell. O Theo no tempo. Né, o Theo no tempo. Ele começou ali como sendo tirando essas pessoas, ajudando elas, e também indo até as fazendas e trucidando senhores de escravos. Não, já que temos tempo, um certo tempo, eu quero falar do Theo Bell. A gente O cara vai ele era ter- um... Não. Theo-Bell é na segunda parte. Ele era um... Segunda parte. Theo-Bell é na segunda parte. Chega a tá chorando ali. Não, Theo-Bell é na segunda parte. E aí, depois disso... Nós temos ali os primeiros passos para a formação do Estado Livre Anarquista, né? E aí começa a confusão. O Kate McNeil vai fazer um protesto referente a um príncipe. O príncipe não gosta, porque ele é um Sebastião, um toreador. toreador, não gosta, que é um bunda mole, né? Aí vai lá, manda bater no Kate. E ele acha que isso ia fazer com que os Brujah baixassem a cabeça. Ele esqueceu que ele estava lidando com Ledo engano. ele esqueceu que ele estava lidando com Brujah, e não com toreador, não com Ventru, não com qualquer outro. Tu batendo da gente, só faz a gente ficar 2 vezes mais puto. Basicamente isso. E aí os Brujah começaram a derrubar e começou o efeito em cascata. Em toda a costa americana, toda a costa oeste americana, praticamente Califórnia inteira, caiu de fora da noite pro dia. E agora, o que a gente vai ser, né? Pois é, né? Eles pegaram esse príncipe aí, se reuniram uma galera lá pra tentar mostrar que... Bruhá não é bagunça. Que se eu não me engano, esse príncipe ele agarrou pra apaziguar os Brujah e disse assim, não, tá, beleza, eu vi que eu me cedi, então eu vou pedir pro meu conselho de primogênitos me julgar, me dizer o que a gente vai fazer, se eu tô certo ou se eu tô errado. E aí os Brujah, bom, beleza, tem um Brujah nesse conselho. Ele vai nos ajudar, né? Ele vai ajudar a trazer justiça pro nosso clã, já que ele é um dos nossos, né? Infelizmente a gente se derrubou a si mesmo e não se derrubou. Não, quando que chegou... dessa vez foi ele que deu o tiro de misericórdia. Porque daí ele já tava 2 vezes puto. Sim. Aí tu fica 4 vezes puto, 5 vezes puto, 8 vezes puto, vai aumentando, né? A potência. Pois é, quando eles chegaram lá no tal do julgamento, o conselho absolveu o príncipe. Disse, não, tá tranquilo, isso aí que tu fez não foi nada demais. A praxis era tua, tu que mandava, tu quer mandar chuva, tá tranquilo. Aí os Brujah ficaram tudo olhando pro outro Brujah, né? Tá, e aí, cara? Não vai fazer nada, meu? Tu foi a favor do maluco, meu. E aí eles agarraram e disseram assim, não, vamos ter que dar um jeito nessa bagaça aqui, porque tá demais. E aí eles pegaram, se reuniram uma galera, começaram a sair dando chute, pontapé, porrada e bomba pelas cidades ali, pela Califórnia. Pegaram esse príncipe, amarraram ele dentro da casa dele. Amarraram não, acorrentaram ele dentro da casa dele com alguns aliados dele, tocaram fogo na casa. E mataram esse príncipe. Justíssimo. E mataram esse príncipe. Excelente. E aí eles foram atrás de outros anciões, membros importantes da cidade. Alguns fugiram, outros disseram, beleza, treta não é nossa, estamos indo embora. Eu tô do lado de vocês, tô Aham. aqui lutando. Alguns viraram Bate realmente. nele, viu? Eu tô lutando. Tô lutando. Alguns realmente viraram a casaca e disseram, não, vocês estão certos, nós vamos lutar com vocês. Aí o Brujah saiu na frente, eles saíram no lado oposto, devagarinho ao contrário, indo embora, né? E aconteceu tudo isso aí. Então, quando terminou toda essa revolta, a galera ficou todo mundo se olhando, né? Tá, e agora? O que vamos E fazer? olharam o McNeil lá, tudo espantado. Olharam o McNeil. Tudo Então, que aconteceu, quem não estava te defendendo, agora lidera. agora lidera o nosso. Que vai ser um estado livre, não vai ter presença de ninguém, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é livre, obedecendo algumas leis, né? Pra não virar bagunça, Mas algumas assim, coisas. presente, não é a principal defesa dos vampiros contra a Inquisição. Pois é, e aí ele começou então o Estado Livre Anarquista. Ele conseguiu se manter por algum tempo. A história mais aprofundada, a gente não vai falando no podcast Brujah, tá? A história mais aprofundada de estudo tá no LA by Night, lá no Los Angeles da Noite. E aí dá pra ver certinho quais foram os passos. É que, pra criação. na real, né? Se Aqui a gente tá dando só uma pincelada. Quando nós formos falar sobre Estado Anarquista, fazendo um podcast do Estado Anarquista, podemos trazer de novo os Brujahs. Nada mais justo, né? É o mínimo que eu espero. O clã deles foi que participou disso tudo, né? A gente faz merda. Muita merda. Né? Eu não Mas considero vamos- merda, eu considero um Mas acerto. vamos falar isso futuramente. Não vamos nos aprofundar nesse assunto agora. Aí teve, enquanto isso, na Rússia, na mãe Rússia, né? Justo. Tava tendo o conselho Brujah. Com o conselho Brujah, o conselho deu certo
na minha opinião, porque ele não conseguiu ter influência total sobre a sociedade humana. E eles ficavam mais tentando manter a influência sobre o mundo vampírico que tinha acabado. Porque e conseguiu manter isso até a década de 90, quando mesmo Boris Yeltsin e Mikhail Gorbachev fazendo a perestroika, foi a época em que mesmo o Conselho Brujá tendo diminuído o número de membros, tendo diminuído o número de poder dele e influência, ainda era a principal força vampírica em toda a União Soviética, até a Baba Yaga acordar. Isso, é exatamente o ponto que eu queria chegar, cara. A vovozinha acordou e aí a gente foi dormir. Essa parte da Rússia é interessante porque pega um pouco o que tu comentou. Eles, se eu não me engano, eles apoiavam Stalin, né? Não, os Brujá apoiaram Trotsky e aí eles tiveram que pegar e estavam tramando para derrubar Stalin. Só que quando o Hitler se levantou e atacou a Rússia... invadiu a Polônia, né? Visão do Stalin. Não, agora é o Stalin, todo mundo é Stalin de carteirinha, a gente é Stalin até o último fio de cabelo. Ó, Stalin tá aqui, ó, tatuado no peito. Vamos lá contra Hitler. E agora foi-se martelo cantando no Hitler. Bandeira vermelha tremulando. Eu me lembro que teve isso. De apoiar revoltas, teve essa aí. Eles apoiaram o Stalin porque ele tava contra o Hitler. Porque Brujá e nazismo não se misturam. Só o sangue deles nos nossos punhos. E essa história aí que ficam falando, os Brujá, nazista, que tem isso aí, esses vagabundos, esses crianças. Não, esse é o problema, é que é uma criança revoltada. Ela vai ficar mais. Ela vai pegar. A criança vai fazer o quê? Vai pegar e vai fazer aquilo que o pai não gosta. O que o pai não gosta? Não gosta de nazista. Daí ele vira nazista por causa de revolta. Não é por causa que ele é. Aí tu começa a. Ou seja, por causa de birra. Digo e me repito, as novas gerações se revoltam contra as anteriores. Por isso que nós vamos pra frente. E aí realmente chega a parte que a Baba Yaga acorda. E toca o puteiro na Rússia. Bom, é o que ela começa. 10 noites, 8 noites, 8 ela noites. elimina o conselho inteiro. Ela caça Brujá por Brujá em cada um dos seus refúgios e dizem que ela não diabolizou, dizem que ela não matou, dizem que ela devorou cada um dos Brujás. Tem uma sobrevivente que não sabem qual é o paradeiro dela, onde é que ela foi parar. Dizem que ela sobreviveu. Que dizem que ela sobreviveu. Que ela conseguiu fugir da Baba Yaga. Mas a Baba Yaga acordou e isso é cortina. É. E nenhuma comunicação mágica funcionava, nenhuma criatura vampírica. Qualquer outra criatura. Qualquer criatura não residia lá. Não residia, que não conseguia entrar ou sair. E aí você tem. E aí ela sem a permissão dela. Sem a permissão dela. Então aí você tem ela lá como a senhora de todo o seu domínio, que é a Rússia. Pois é. Um pequeno país. Até os. Pequeno pedaço de terra só. Até os Presa de Prata se ferraram nessa aí. Não, muita gente. Muita gente. O mundo espiritual foi bloqueado, então não tinha. Mago não entrava, mas não. Isso é assunto pra um podcast, né? A gente fala da Rússia, cara, porque a Rússia é um salseiro. Na real, eu discordo. É um assunto para a Baba Yaga, não para a Rússia. Sim, da Baba Yaga. Da Baba Yaga. Só da Baba Yaga. Da Baba Yaga com a Rússia. Mas se tu falar da Baba Yaga, tu vai falar da Rússia. Não, necessariamente, porque ela acordou agora. Disso, né, cara? Necessariamente a Rússia tem uma história antes da Baba Yaga e depois da Baba Yaga. E durante a Baba Yaga. Ela tem 3 turnos. Vamos continuar. E aí só pra finalizar isso no caso. Aí chegamos na situação, depois dela ter sido destruída por uma criatura talvez pior. E ela acaba se tornando. Acaba tendo nações atuais. Com a invasão dos Jin, né? Os vampiros do Oriente. Os Kojin. Os Kojin. Principalmente sobre o território anarquista. Os anarquistas que estavam esperando um ataque da Camarilla, esse ataque nunca veio. A Camarilla não atacou os anarquistas diretamente, somente através de meios indiretos. Isso foi uma coisa que os Brujá não estavam esperando quando aconteceu. Na verdade, a Camarilla não chegou a tramar efetivamente pra pegar de volta a Califórnia, pegar ali Los Angeles como território deles. Foi a baronesa Tara, né? Que foi lá que a Tara se declarou príncipe e passou a perna na galera. San Diego. San Diego, exatamente. A Tara, ela pegou
pressionada tanto tanto por outros baronatos anarquistas, quanto pelo Sabá de Tijuana, quanto pelos Koijin, ela disse, não, agora eu tô sem apoio aqui, vocês vão se fuder, eu quero Camarilla. Volta a Camarilla. Só que eu vou manter o respeito a todos vocês aí. Então ela conseguiu fazer, muitos veem ela como uma vira-casaca, que acabou defendendo o território dela. Em compensação, outros Brujahs se aliaram aos Koijin e fizeram com que a invasão Koijin aumentasse e se intensificasse sobre o território anarquista. Quer dizer, na verdade, que ela é uma mestra porque ela manipulou quem achava que manipulava ela pra voltar e ajudar ela. Exatamente. Tipo isso, é que era de interesse da Camarilla, né? Então, no momento que ela declarou território da Camarilla, ela teve os contatos da Camarilla à disposição, ela teve a presença... Nosferá. Ela teve, vamos dizer assim, pra Camarilla era boa, porque é um ponto onde eles podem chegar e começar a se expandir a partir dali, coisa que eles não tinham antes, né? Então eles podem chegar ali e começar a tentar pegar os territórios na volta. E aí teve os Brujah que viraram. Brujah não, o Salvador Garcia que foi lá e se uniu ao Equinox, né? Que eles chamam Koijin lá, tem um nome esse Equinox, não lembro. Sim, depois que ele pegou e verificou o Salvador Garcia, depois que ele viu que os ideais anarquistas e os anarquistas estavam mais virando um bando de gangue chutando cachorro na rua, ele pegou e disse, não, se vocês vão fazer essa merda, então eu prefiro, e eu não quero a volta da Camarilla de jeito nenhum, então eu prefiro que seja o imperialismo chinês, porque entre ser dominado por aquele que eu sei que é uma bosta e pegar e ver a merda que tá acontecendo, eu quero tentar uma outra coisa. Pois é, a gente sabe isso, não é muito certo não. Pois é, tem um momento dessa virada, não um momento, mas os acontecimentos dessa virada a gente tem lá no Noites de Profecia, tem uma parte lá, um capítulo que explica certinho sobre esse conflito. E é isso aí. Acredito que por hoje é só, então. Por hoje é só, pessoal. Vai. Mas, como a gente chegou agora no final da história do clã, eu faço uma pergunta aqui para os Brujahs de plantão. O que acharam do episódio de hoje? O que acharam de gravar aqui conosco? Eu tô chateado, não deixaram falar do Telbel. Parte 2. Parte 2. Mas tua irmã tava dançando lá em cima, tem que resolver isso. Mas, cara, foi muito divertido. Principalmente porque Brujah ocioso é... Oficina dos bares. Oficina dos bares. Então, a gente não tá ocioso, viu? Não precisa vir atrás da gente, tá, Hakim? E, Rafael, gostaria de deixar algum recado? Sim. Acessem nossas redes sociais. Não, Rafael, vamos ser diferente. Ô, Brujah, dá nosso recado aí. Que recado, cara? Entra no Instagram e segue nós. Entendeu? Entra no Instagram e segue. Quem não compartilhar nos grupos de WhatsApp o link do podcast, pode ser que eu vou chegar com rapidez e potência de soco com você. Vamos lá, Facebook, Vale das Trevas. Alice é das redes sociais. Pois é, né? Não quer mais. Twitter, @Vale das Trevas. Instagram, @Vale das Trevas também. Tem a nossa página, nosso cantinho na internet, www.valedastrevas.com.br, e críticas, sugestões e elogios podem mandar para valedastrevas@gmail.com. E temos nossos classificados da ponte. Caso você tenha algum material de RPG que queira... Ninguém tá mandando nada pros classificados. Eu não vou anunciar mais nada agora. Anuncia! Por que não? É Brujah, revolta. Quer saber como é que tu vai fazer? Revolta no sangue. Fala que não pode anunciar, todos os Brujah vão te mandar coisa pra anunciar. Não pode mais poder anunciar no classificados. Ele especifica, ele é Ventrou, tá? Sim. É o Ventrou que tá falando. Só pra constar, tá? Nós temos um anúncio. Tá? Alguém anunciou. Finalmente temos um anúncio. Viu? Olha o Ventrou aí, ó. Ele visualizou o dinheiro, né? Verdade comercial. Já lá na frente, já aqui, ó. Vários investimentos. Nós já temos um anúncio, tá? Nós temos um jogador querendo vender um Vampiro Idade das Trevas capa mole, um Guia de Jogador, 2ª edição, e um Vampiro A Máscara, 2ª edição. Caso você queira procurar mais detalhes, desses livros, nos mande um recado. E é isso aí, então. Se despedindo, então? E é isso aí. Então aqui é Henrique Ferrazzi fechando a ponte, antes que essa anarquia entre no vale. Não, já entramos, descemos porrada e já voltamos. É rapidez e potência, velho.
A gente volta quando a gente quer. Feito, valeu, pessoal. Só a Rafael Damasceno falou. Peraí, mais um recado aqui, ó. Antes de tudo, tá? O que tu vai fazer? Calma aí, mais um recado. Nos 49 do segundo tempo. Tem uma pergunta no Discord? Como era a organização dos Bruhá logo após a queda de Carthage? Tipo assim, essa é a função do Henrique. Mas a Alice veio lá nos falar agora... qual foi a pergunta. Obrigado, Alice. A desorganização, quer dizer, não. porque quando Tremor. caiu o Cardago... Não foi meio mágico, foi meio tecnológico, o Tremor se perdeu já. Não, Se ele tivesse mandado sinal de fumaça, o Tremor tinha entendido. Bruhá ficaram na região, fugiram para a região próxima, e aí fundaram uma seita que está tentando reconstruir Cartago desde então, tentando se vingar disso, se vingar daqueles que derrubaram Cartago, e os outros Bruhá que estavam em Cartago fugiram para toda a Europa, e esses são os Bruhás europeus, que foram parar até na Irlanda. Isso, alguns deles saíram com o Dominique, agora sim o Dominique, ele agarrou e foram com eles junto lá pros Cárpatos e aquelas regiões. Aquelas outras regiões. Então, os Bruhá acabaram perdendo qualquer tipo de influência e de coesão como o clã, porque perderam a sua cidade-estado e acabaram se espalhando como uma diáspora, como a diáspora que os judeus sofreram na Roma. Bacana a ideia da tentativa de organização. Mas foram cada um pra um lado, com resumo. E alguns foram com o Dominique, outros foram por vontade própria. Sim. E é isso aí. É assim que a gente funciona, a gente não nem abaixa a cabeça e segue ninguém. A gente faz o que a gente quer. Se a gente quer seguir, a gente segue. Se a gente não quer, a gente não segue. É isso aí mesmo. Não, depende do líder. Se o líder tem mais rapidez e potência que você vai seguir ele ou ele vai te arrastar. É que tem que lembrar que tem a terceira disciplina, né? A presença. Aí ele usa majestade, tu vai seguir. Precisamente. Então é isso? É isso aí. Só deixar um recado para o... Eita caralho, você não quer deixar de dar recado, cara? Eu tudo aqui, velho. Desculpa. Perdão. Só deixar um recado para o Celestron. Tremere é clã. Caso você ache, pense, acredite que não é, a gente vamos te mandar uma pequena maldição para que você mudar esse tipo de pensamento. Não Esse esquece da comportamento. É isso aí, é Harry Potter agora. Exatamente. Valeu pessoal e até a próxima. Falou, até mais. E que não só o Troia diabolizou o Bruhá, como ele também caçou os outros irmãos deles, as outras crias da mesma geração. É a moto aquela do Hokage. É o Will. É o Hokage. É o Will. Me perdi onde eu tava. Alguém levanta uma mão, tipo, faz um sinal aí, tipo, de para. O sinal de... É bem Bruhá mesmo, né, cara? É bem Bruhá. Só falta... Não é o X dos X-Men. É o sinal do martelo e da foice. É socialismo aqui. Exatamente. Aprendi rápido. Deixa eu fechar aquela janela ali. É uma boa. Evita a velha fofoqueira e o barulho que tá entrando. Eu falo da Maria Fofoqueira. Ok. Hello. Só subir pra cima, meu pininho. Pra cima? Se já tá pra cima, então já tá ligado. Não precisa sair com o pino na mão. Potência! É assim? Tinha que tá pra cima, né? Quem disse que tem que estar pra cima? Seu ventura de merda cagando regra, e se eu quiser que esteja pra baixo.